quais eram as características e os objetivos dos Messias no judaísmo. E antes do Dor fazer o comentário dele, eu só queria trazer mais uma questão aqui, já daí você pode comentar. Por exemplo, o Messias judeu dos cristãos, JC, ele era contra os judeus, ele fez profecias contra o seu povo. Em Mateus 21:43, Jesus profetiza assim: o reino de vocês vai ser tirado, o reino de Deus de vocês, judeus, vai ser tirado e dado a uma outra nação que produzirá frutos. A gente sabe que essa outra nação é Roma, ou seja, Jesus está entregando Jerusalém para os romanos. Isso é uma característica de um Messias judeu, Dor? Primeira coisa, para ser uma profecia, porque tem que ser de um profeta, não uma história para boi dormir. Então, o que acontece? Simples. Onde estamos hoje? Cadê a Roma e cadê os judeus? Vê se essa profecia é verídica, se fosse realmente profecia. Se não, se é falsa, então é profeta falso. Falso profeta. Deuteronômio 13 é bem claro que a gente faz com profeta ou falso profeta. E sabe uma coisa interessante, que até 1948, no século passado, a teologia cristã usava a parábola da figueira como referindo ao povo de Israel que nunca vai voltar a erguer, vão se sumir na face da história. É engraçado que em 1948 o renovo Estado de Israel erguindo na mesma terra do povo judeu, do povo de Israel, na Judéia e Samaria, com a mesma língua, e o mesmo povo voltando para a sua terra. Sabe uma coisa interessante? O Mashiach deveria aproximar os judeus para Jerusalém, para Israel. Não causar destruição e o exílio, como aconteceu graças à história da Roma. E lembra, o Mashiach no judaísmo é um rei descendente da casa de Davi. É um justo, é um líder do povo, escolhido pelo povo. E se não for escolhido pelo povo, é um ditador, não é um rei. E o Mashiach em hebraico significa ungido, não é Messias. Messias não é a tradução. É o rei que foi escolhido, sentar no trono do pai dos ancestrais dele, do rei Davi, para liderar o povo na era messiânica. Se você fala o Mashiach, porque a palavra Mashiach refere também nos utensílios do templo, também refere aos sacerdotes, mas o termo talmúdico do o Mashiach refere ao rei da casa de David, sentado no seu trono, liderando o povo na era messiânica. E não tem a segunda vida. Então, se ele não atendeu aos critérios que devia atender, para ser, pelo menos, considerado como Mashiach, fica difícil a gente... Tipo, a pessoa fala para você, sabe a sua mãe? Ela não é tua mãe. Eu sei quem é a tua mãe. Mas olha, tem aqui documentos, tem tudo, tem as provas, tem certidão, tem fotos dela dando luz a mim. Não, mas é mentira, sua mãe é fulana de tal, lá da China, sei lá o quê. Você foi feita na China. Esse que a gente sente quando a pessoa fala, você não sabe o que é Mashiach, você não sabe suas escrituras. A gente sente isso. O nível de prepotência. Aí eu pergunto a qualquer pessoa que debate comigo, você sabe falar hebraico? Você sabe ler hebraico? Então, se você não sabe nem ler o que está escrito em hebraico, como você vai me falar que eu não entendo minhas escrituras? Quando você segue uma tradução falsificada e equivocada.
E qual foi a pergunta mesmo? Então, a gente estava... essa questão que as pessoas dizem que Jesus, ele era o Messias, Já né? respondido. E assim, não faz o menor sentido, porque ele era contra tudo. E, inclusive, uma coisa que a gente trouxe aqui, o Scania mesmo apresentou, é que Jesus, ele é o fim das leis de Moisés. Como que é possível, né, você ter o Messias dizendo que agora ele é as leis de Moisés? Ele é Que é contra tudo. Ou seja, ele como profeta... E assim, uma coisa que o Scania também trouxe, assim, os profetas, eles inclusive faziam algumas profecias contra. Agora, o Messias nunca poderia ir contra o seu povo. Então, é uma coisa assim, sem sentido, Dora, assim, que a gente fica abismado. Isso são coisas que historiadores trazem. Ora, no próprio Novo Testamento tem várias contradições entre o que Jesus falou, o que também Paulo inventou e escreveu, porque de um lado Jesus fala que a lei nunca pode ser mudada, porque se mudar um tique da lei, será amaldiçoado nos céus em cima, na terra embaixo. Essa, na verdade, é uma invenção de um fanático, okay? Porque isso não está na Torá. É claro que ela não pode mudar, mas do outro lado também, eles, não sei porquê, desculpa, talvez o meu entendimento está errado, mas quando você fala para mim que um tal fulano cumpriu toda a lei, em que momento eu não preciso cumprir mais a lei? O fato que ele cumpriu, o que ele acha que a lei é uma lista de chancela, tem que fazer check-out, check, não faz sentido nenhum. Sendo a própria Torá fala que a lei é eterna, porque é para nós viver como a gente deve viver na face da Terra. Agora, se você, por exemplo, você está no Brasil, ontem eu não roubei, então foi anulado, agora eu posso roubar. Igual político, da política não rouba, agora na política eu posso roubar. Tipo, assim funciona. E outra coisa, sabe, que também me irrita muito, é os conservadores brasileiros, que eu falo para você, fala tanto contra o socialismo, mas você sabe que a base do socialismo é o Novo Testamento. Toda a base do Salvador, do Estado, sabe, se depender totalmente de um tal Salvador, é no Novo Testamento, o que a Roma justamente quis fazer, que é o povo dependente 100% no Estado, sem poder de pensar por conta própria, sem poder de escolher por conta própria. Então, foi uma criação meio, sabe? E, claro, ele não gosta muito que eu falo isso, mas espero que eles vão despertar em algum momento. Beleza. Alguém quer fazer um complemento? Tá mudo, Cris. Até faria um comentário que o Dorleon chegou no ponto aí, mas é bem breve, tá? Não é nem uma pergunta para ele. Para quem quiser saber mais do que o Dorleon está falando, até procura o livro Deus e o Estado, tá? É do Bakunin. Gente, desculpa, mas eu não invento nada na minha cabeça, tá? Eu faço questão de tentar estudar e entender as influências geopolíticas, tanto da época, da história. Eu adoro, eu sou fascinado por isso. Por um dos motivos também que eu virei anarcocapitalista, justamente que é afastado qualquer doutrinação de Estado. Multiversal Flaviana.